Então vamos ao exemplo 4. O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km por hora e o carro B está se movimentando para o norte a 100 km por hora. Ambos vão em direção à interseção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção? Então está aqui esquematizado essa situação. Nós temos aqui o carro A que está se movimentando para o oeste aqui por essa estrada, certo? No sentido aqui do ponto C. E x é a distância do carro A ao ponto C. E B está se movimentando por essa estrada aqui no sentido para o norte. E y é a distância do carro B ao ponto C. Então o problema deu a velocidade em que os carros se movimentam aqui por essa estrada, né? Deu a velocidade de cada um e pede para a gente calcular a que taxa os carros se aproximam um do outro, ou seja, está se referindo a quê? A Z aqui, ó, está se referindo à taxa relacionada a Z, porque Z aqui, ó, observe que Z é a distância entre os carros, tá certo? Então ele quer saber a que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A estiver a 60 metros de distância do ponto C e o carro B estiver a 80 metros de distância do ponto C, tá certo? Então vamos retirar os dados aqui do problema. Então ele deu aqui a velocidade em que o carro A se aproxima do ponto de interseção entre essas duas estradas, que é o ponto C, que é de 90 km por hora, tá certo, pessoal? Portanto, nós sabemos que velocidade é uma taxa de variação. Então essa taxa de variação está relacionada aqui variável. Como está falando aqui do carro A, está relacionado à variável x. Então é o dx dt, tá certo? Então a gente anota lá dx dt igual a 90 km por hora. Só que a gente tem que analisar, pessoal, vai uma observação aí. A gente tem que analisar o sentido, o sinal dessa taxa de variação. Sempre a gente tem que considerar esse sinal, se é positivo ou se é negativo. O que acontece com o x com o passar do tempo? Com o passar do tempo, essa distância vai diminuindo, né? Portanto, a gente tem que colocar aqui, ó, o sinal negativo. Sinal negativo indicando que essa taxa ela está reduzindo com o passar do tempo. O mesmo vai acontecer com o dy dt, tá certo? Ela vai diminuindo porque o carro B está se aproximando do ponto C. Então, a gente coloca aqui dy dt igual a menos 100 km por hora. Tá aí, sinal negativo indicando essa redução, né? Beleza, anotamos aqui as taxas. Agora vamos anotar as distâncias, né? Ele pede a que taxa os carros se aproximam um do outro. Então ele está se referindo aqui a dz/dt, né? dz/dt é o ponto, a taxa que a gente tem que calcular. Então a distância aqui, ele deu aqui o valor de x, né? Quando o x estiver a 60 metros de distância, né? 60 metros. Só que, observe que aqui, ó, nós temos duas unidades de medida, ó, quilômetros e metros. Então a gente tem que trabalhar com uma única unidade de medida. Vamos trabalhar com quilômetros. Então a gente tem que dividir 60 metros por 1000 para a gente converter para quilômetros. Então 60 dividido por 1000 vai ser igual a 0,06 quilômetros. Beleza, pessoal? Tem que estar atento aí a essa situação. Estava em metros, a gente tem que converter para quilômetros. Então aqui y foi dado lá, que é a distância que o carro B estará do ponto C, né? É de 80 metros. Convertendo para quilômetro vai dar 0,08 quilômetros. Então tá aí, ó, y é igual a 0,08 quilômetros. Só que eu sei o valor de x, sei o valor de y, mas eu não sei o valor de z, pessoal. Então o que a gente tem que fazer? Temos que encontrar o valor de z. A gente precisa desse valor de z também, dessa variável aqui. Como a gente vai encontrar esse valor? Observe que aqui está formando o quê? Um triângulo retângulo, certo? Vou até colocar aqui o ângulo de 90 graus, né? Que é o ponto de interseção aqui. Então, ângulo retângulo. Quando se fala de triângulo retângulo, logo a gente lembra do quê? Do teorema de Pitágoras, né? Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar facilmente aqui o valor de z, que no caso aqui é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, anotando aqui, teorema de Pitágoras, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso será igual a, o valor de x é de 60, então fica 60 ao quadrado, mais o valor de y, que é 80 ao quadrado, então fica z ao quadrado é igual a
60 ao quadrado vai dar 3.600, então a gente anota lá 3.600, mais 80 ao quadrado vai dar 6.400, 3.600 mais 6.400 vai dar 10.000, logo Z vai ser igual a raiz quadrada de 10.000, raiz quadrada de 10.000 vai dar, logo, o nosso Z aqui, ó, vai dar 100 metros. Então, portanto, pessoal, interpretando aí, ó, quando o carro A estiver a 60 metros de distância do ponto de interseção C e o carro B estiver a 80 metros de distância do ponto de interseção C, a distância entre os carros será igual a 100 metros. Logo, a gente tem que anotar esse resultado aqui, ó. Tem um valor de X, tem um valor de Y e tem um valor de Z. Né? Z será igual a 100 metros. Convertendo para quilômetros, vai dar 0,1, né? 0,1 km. Então tá aí. Anotamos todos os dados do problema. Encontramos um que estava faltando, né? Que é o valor de Z. Agora a gente tem que encontrar, próximo passo, né? Encontrar uma equação que envolva essas variáveis aqui, ó, x, y e z. E depois, quando a gente derivar essa equação, vai envolver essas variáveis aqui, ó, dx dt, dy dt e dz dt. Qual a equação que a gente vai trabalhar? Já está aqui, ó, nós já anotamos essa equação aqui, ó, é a equação do teorema de Pitágoras, né? Então é essa equação que a gente vai trabalhar para encontrar, para determinar essa taxa aqui, ó, dz dt. Vou só anotar essa equação de novo, ó, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então o z aqui é a hipotenusa aqui do nosso triângulo retângulo. Beleza, encontramos a equação, definimos lá a equação que a gente vai trabalhar. Qual é o próximo passo? Derivar. Então a gente vai derivar toda essa equação aqui em relação ao tempo, né? Então a gente deriva tudo que está antes da igualdade, tudo que está após aqui a igualdade. Então antes da igualdade eu tenho um z, né? Z ao quadrado. Então a derivada de z ao quadrado, aplica a regrinha lá, desce o 2, né? Então fica 2z vezes, como a gente derivou o z, então vai ficar dz dt, né? Fica dz dt igual a derivada de x ao quadrado é 2x. 2x vezes, como a gente derivou o x, então coloca lá o dx dt, mais a derivada de y ao quadrado é 2y vezes a derivada, né? dy dt. Agora observe que o 2 aí está aparecendo em todos os termos da equação. Que a gente pode fazer? Cancelar esse 2 aí, né? Então, o que restou? Restou o z vezes o dz igual a x vezes o dx dt mais o y vezes o dy dt. Tá aí, pessoal. Agora é só substituir os valores aqui, ó. O valor de z, o seu valor de z, que é 0,1, vezes o dz dt é o que a gente quer. O valor de x é 0,06. O valor de dx dt é quanto? É de menos 90. Então a gente coloca lá menos 90 mais o valor de y é 0,08 vezes o valor de dy dt é de menos 100. Então a gente coloca aqui menos 100. Tá aí, né? Logo, fazendo na calculadora esse valor aqui, então nós temos aqui, isso aqui vai dar menos, então fica dz dt é igual a, que vai dar menos 13,4 dividido o 0,1 vai passar dividindo lá, né? Então, dividido por 0, quando se divide por 0,1, vai andar uma casa para cá, então fica menos 134. Como é uma taxa de variação, velocidade, então fica quilômetros por hora. Então tá aí, pessoal. Então, encontramos o que o problema pede, né? Então, essa é a velocidade que os carros se aproximam um do outro, dado essas distâncias que cada um estará do ponto de interseção aqui entre as duas estradas, que é o ponto C, tá certo? Observe lá que deu um valor negativo, novamente aquele raciocínio. Por que negativo? Porque a distância Z aqui, ó, está diminuindo, né, com o passar do tempo, né? Ela vai diminuindo até chegar aqui a zero, né, aproximadamente zero.